Pompeia. Em 79 d.C., os moradores de Pompeia acordaram num dia comum. Horas depois, a cidade havia desaparecido do mapa. O Monte Vesúvio entrou em erupção sem aviso. A nuvem de gases e material incandescente desceu pela encosta a mais de 300 km por hora. A temperatura atingiu 300 graus Celsius. Não havia tempo para fugir. O detalhe que perturba até hoje não é a destruição. É a preservação. A camada de cinza solidificou ao redor dos corpos, criando moldes perfeitos. Quando arqueólogos injetaram gesso nesses moldes séculos depois, encontraram pessoas na posição exata em que estavam no momento em que a vida parou. Um homem abraçando uma mulher. Uma criança encolhida. Pompeia não foi destruída. Foi congelada no tempo. Peste Negra. Entre 1347 e 1353, a Europa perdeu entre 30% e 60% de toda a sua população. A peste negra chegou pela rota comercial da Ásia, transmitida por pulgas em ratos que viajavam nos navios mercantes. Em cidades sem nenhum conhecimento sobre germes ou contágio, a doença se espalhava em semanas. Os sintomas eram visíveis e aterrorizantes. Inchaços nos gânglios, manchas escuras na pele, febre alta. A maioria não sobrevivia a uma semana após os primeiros sinais. Mas o detalhe que menos se fala é o colapso social que veio junto. Médicos abandonavam pacientes. Famílias deixavam os seus. Padres recusavam rituais. A estrutura que mantinha a sociedade medieval funcionando desmoronou em meses. Entre 75 e 200 milhões de pessoas ao redor do mundo não resistiram. A Europa levou mais de um século para recuperar o número de habitantes que tinha antes. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem coisa nova por aqui. Bora continuar. Erupção do Tambora. Em abril de 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção numa das maiores explosões vulcânicas registradas na história. A explosão foi ouvida a mais de 2.000 quilômetros de distância. A nuvem de cinzas e dióxido de enxofre lançada na atmosfera era tão densa que bloqueou a luz solar em escala global. O ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Na Europa e na América do Norte, as temperaturas despencaram no meio do verão. Neve caiu em junho. As colheitas fracassaram em todo o hemisfério norte. A fome se instalou em massa. Estima-se que entre 70 e 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pela erupção. Mas as consequências climáticas que se seguiram levaram à redução de colheitas que provocaram a perda de centenas de milhares de vidas ao redor do mundo nos anos seguintes. Um vulcão na Indonésia mudou o clima do planeta inteiro por mais de um ano. Gripe espanhola. Essa foi a maior pandemia do século XX. E aconteceu exatamente quando o mundo estava mais vulnerável. Em 1918, enquanto a Primeira Guerra Mundial ainda acontecia, um vírus influenza mutante começou a se espalhar. Os movimentos massivos de tropas pelo mundo inteiro aceleraram a transmissão de forma sem precedentes. O detalhe que tornava esse vírus diferente de qualquer outro era o perfil das vítimas. Gripes comuns costumam ser mais perigosas para idosos e crianças. A gripe espanhola atingia com mais força adultos jovens e saudáveis, entre 20 e 40 anos. Em 2 anos, entre 50 e 100 milhões de pessoas não sobreviveram à doença no mundo inteiro. 500 milhões foram infectados. O vírus chegou ao Brasil pelo Porto do Recife em setembro de 1918. Em poucas semanas havia se espalhado por todo o país. A pandemia terminou não porque foi contida. Terminou porque ficou sem hospedeiros suficientemente vulneráveis. Tsunami do Oceano Índico. No dia 26 de dezembro de 2004, às 7h58 da manhã, um terremoto de magnitude 9,1 sacudiu o fundo do Oceano Índico próximo à costa de Sumatra. A energia liberada em segundos foi equivalente a 23.000 bombas atômicas. As ondas geradas se espalharam em todas as direções a mais de 800 km por hora,
a velocidade de um avião de passageiros. Em mar aberto, eram quase imperceptíveis. Ao se aproximar da costa rasa, cresceram até 15 metros de altura. Atingiram 14 países. Mataram mais de 230 mil pessoas em questão de horas. O detalhe que mais perturba não é o número. É a velocidade. Muitas regiões não tinham sistema de alerta. Populações que viram o mar recuar, sinal claro de tsunami iminente, foram investigar a costa por curiosidade. Toda a destruição aconteceu antes que a maioria das pessoas soubesse o que estava chegando. Desastre de Bhopal. Na madrugada de 3 de dezembro de 1984, na cidade de Bhopal, na Índia, cerca de 40 toneladas de gás tóxico escaparam de uma fábrica de pesticidas da empresa americana Union Carbide. O gás isocianato de metila é mais pesado que o ar. Em vez de se dispersar para cima, desceu pelas ruas e entrou pelas casas enquanto a população dormia. Sem aviso. Sem alarme. No meio da noite. As pessoas acordaram com ardência nos olhos, dificuldade para respirar e sem conseguir enxergar. Milhares não acordaram. A estimativa oficial foi de quase 4 mil pessoas que não sobreviveram nas primeiras horas. Mas organizações independentes estimam que esse número chegou a 15 mil nos meses seguintes, por complicações respiratórias e neurológicas. É considerado o maior acidente industrial da história. E o detalhe que permanece perturbador: a fábrica havia recebido alertas sobre falhas de segurança nos meses anteriores. Os alertas foram ignorados. Terremoto do Haiti. Em 2010, um terremoto atingiu o Haiti próximo à capital. A destruição foi amplificada por um fator essencial: fragilidade estrutural. Prédios sem preparo. Infraestrutura limitada. Capacidade de resposta quase inexistente. Em menos de um minuto, centenas de milhares de pessoas foram afetadas. Mas o que torna essa tragédia diferente é o que veio depois. Uma epidemia introduzida por erro humano atingiu o país logo após o desastre. Uma tragédia dentro de outra. A Grande Fome da China. Entre 1959 e 1961, a China enfrentou a maior fome da história moderna. E o que torna isso diferente de tudo aqui é a origem. Não foi natureza. Foi decisão política. O governo redirecionou a força de trabalho agrícola, reduzindo drasticamente a produção de alimentos. Mesmo assim, grãos continuaram sendo exportados. Enquanto milhões não tinham o que comer. As estimativas apontam dezenas de milhões de pessoas afetadas. A maior tragédia dessa lista não veio de fora. Veio de escolhas internas. Qual dessas 8 tragédias você menos conhecia antes de assistir esse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal.